Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da EBD, na classe dos jovens. Nós estamos estudando nesse último trimestre, Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia do Senhor da igreja. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Lição de número 7, classe dos jovens, uma lição muito boa, que tem por título O Aparecimento do Anticristo. Nós já estudamos na aula anterior sobre a grande tribulação e na grande tribulação vai aparecer um elemento chave no desenrolar da história chamado de Anticristo. E é sobre ele que nós vamos aprender nesta oportunidade. O texto do dia está em 1 de João, capítulo 2, versículo 18, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A síntese da lição diz: com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Também é muito importante que você leia o texto bíblico, vou deixar aqui na tela, que está na segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Então você pode efetuar a leitura na sua própria revista, ou na Bíblia, né? E porque a leitura é a base de toda a lição. A lição, ela está dividida em 3 pontos. Nós vamos ver o que é o anticristo, né? Falar um pouquinho sobre ele, falar também sobre a trindade, a tríade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta. E por fim nós vamos ver um pouco do governo do anticristo, como será o governo do anticristo. Então vamos lá? Vamos iniciando então a nossa introdução, que quando nós estudamos escatologia, nós estudamos uma série de eventos que na visão pré-tribulacionista, que é a nossa visão assembleiana, inicia-se este processo com o arrebatamento. Logo após o arrebatamento, o tribunal de Cristo para a igreja, as bodas do Cordeiro, na terra, a grande tribulação. Então, na grande tribulação, nós temos a figura do anticristo, o aparecimento do anticristo, que nós vamos estar estudando nessa oportunidade. Então, é sobre isso que nós vamos estudar nesta oportunidade. Então, vamos lá. Quem é o anticristo? Subtópico 1 diz a encarnação do mal. Então, já deixando claro que o anticristo não será um monstro, não será um fantasma, não será alguém não real, muito pelo contrário. O anticristo será um homem natural, uma pessoa de carne e osso, porém tão usado pelo dragão, tão usado pela antiga serpente que é Satanás, que o autor ele usa uma linguagem, né, um pouco mais aprofundada, que ele vai ser a encarnação do mal, ou seja, ele vai ser tão ruim, né, e ele vai, as pessoas vão ver que ele é a própria encarnação do mal, só que ele não é nenhum demônio, não é nenhum monstro, ele é uma pessoa, um homem de carne e osso, um líder político que surgirá no cenário mundial. Então a expressão aí usada por João, anticristo, né, que o grego é antikristos, refere-se a um líder político, né, cujo governo terá um alcance mundial. O subtópico 2 diz um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. Então o anticristo, segundo Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, da sua segunda epístola, ele fala que o anticristo, a vinda dele é sob a eficácia de Satanás. Ou seja, ele vai ser um instrumento
de Satanás para provocar horrores na terra no período da grande tribulação. Então ele vai ser um homem soberbo, oposto a Cristo, né? Alguém que exalta a si mesmo contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus, querendo usurpar o lugar de Deus, o trono de Deus, querendo tomar a glória para si. Então ele vai ser um homem que vai tentar usurpar o lugar de Deus, né? A posição de Deus. Nós sabemos que isso não é possível. Nenhum homem, nenhum demônio, nenhum anjo conseguirá nunca tomar o lugar de Deus. Mas ele vai tentar, né? Porque ele foi chamado para isso. Ele vai agir desta maneira. Subtópico 3, um homem que enganará os que habitam na terra. Então nós vimos, né, ou vamos ver, melhor dizendo, segundo aos Tessalonicenses 2:10, que uma das características do anticristo é o engano, né? É o engano. Ele é o homem do engano, o homem da mentira. Paulo escreve da seguinte maneira, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 10, ele diz: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então ele vai trabalhar enganando as pessoas. Eu penso que a primeira mentira que ele vai contar será sobre a igreja que desapareceu da terra. Ele vai ter que inventar algo, porque ele vai ser um falso promotor da paz. Então o mundo após o arrebatamento estará um caos. Então ele vai aparecer no cenário mundial como alguém que veio trazer a paz. E ele tem que inventar um destino para aquelas pessoas que foram arrebatadas. Então a primeira mentira, penso eu, que ele vai ter que inventar algo sobre as pessoas que morreram ou que foram arrebatadas, melhor dizendo. Ele vai ter que maquiar o negócio para conseguir a paz mundial, para depois promover o intento maligno que ele tem. Certo? Então ele vai ser um homem que enganará os habitantes da terra. Então vamos pensar nesse ponto com a seguinte pergunta: quem é o anticristo? Primeiro, um homem natural, um homem de carne e osso, um governante mundial, um governante político mundial, um homem que vai querer usurpar o lugar de Deus, um homem que veio personificando o mal, um homem que vai querer enganar e vai enganar as pessoas. Esse é o anticristo. E graças a Deus que a igreja não presenciará esse indivíduo, né? Louvado seja Deus. No tópico 2, nós temos aí o tópico 2, que diz o seguinte: a trindade satânica. Então, na grande tribulação, nós vamos ter 3 elementos que agirão, 3 personagens, melhor dizendo, que agirão no período da grande tribulação. E eles são 3. O dragão nada mais é do que o diabo, Satanás, Satã, o acusador, o mentiroso, aquele que não tem piedade de ninguém, aquele que quer levar as almas para o inferno. O dragão vai ser o primeiro. O segundo, o anticristo, que a Bíblia revela representativamente como a besta que subiu do mar, ou seja, mar simboliza nações, né? Mar simboliza nações, então ele surgirá dentre as nações. Tem muita especulação sobre quem é o anticristo, ou quem será o anticristo, de onde ele virá. Nós não temos como afirmar isso. A certeza é que ele aparecerá no cenário mundial. E o anticristo ele tem
outros nomes, né? A Bíblia chama ele de o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o pequeno chifre, o príncipe que há de vir e o rei que fará conforme a sua vontade. Tem todas as referências aí na sua revista. Então, o segundo personagem da trindade satânica é o anticristo. O terceiro é o falso profeta. O falso profeta, que ele é representado como a besta, na visão de João, que subiu da terra. Então ele vai ser um símbolo do poder religioso e o porta-voz do anticristo. Então ele vai ser um líder religioso que trabalhará para promover o reino do anticristo, para promover a assunção, o aparecimento e a manutenção do reino do anticristo. Então ele é o líder religioso, a Bíblia diz que ele vai fazer descer fogo do céu para ludibriar as pessoas, para que eles pensem, não, realmente este camarada é um prodígio, vamos seguir o anticristo porque tem algo especial na vida dele e isto o falso profeta está nos mostrando. Mas isso é tudo sinais de mentira, sinais de engano, né? A operação do erro estará na máxima atuação no período da tribulação com a ascensão do anticristo. Então o falso profeta, ele certamente terá uma aparência de cordeiro, porque ele tem que ter uma conversa mansa, né, para conseguir ganhar as pessoas para o anticristo, mas ele agirá como um demônio sagaz. Por quê? Porque são 3 personagens, né, satânicos. O próprio dragão, que é o próprio diabo, o anticristo, a besta que subiu do mar, e o falso profeta, a besta que subiu da terra. Então, vamos pensar um pouco nesse ponto, né? Com a seguinte pergunta: quais são os integrantes da trindade satânica? Os 3. O dragão, que é Satanás, o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. Agora, para o último ponto, nós temos aí o governo do anticristo. Vamos ver um pouquinho sobre o governo do anticristo. Primeiro, terá uma abrangência mundial. Então, o reino do anticristo não vai ser local, em determinado país. Ele vai ser mundial. Ele vai ser o último líder, o último grande líder, né, mundial. Ele é a besta que subiu do mar, como eu já disse, o mar é uma representação de nações. Então ele é a besta que subiu das nações, né? Que significa povos, línguas, né? Nações. Então ele subiu do meio das nações e o seu governo será mundial. Ele controlará toda a face da terra, né? E o cenário já está sendo montado para isso, né? Já se pensa em uma só moeda, em um só governante mundial, na globalização, no sistema globalista, e tudo isso vai se juntando, as peças vão se juntando para o grande quebra-cabeças final, que é o mundo preparado para a chegada do anticristo. Número 2, firmará uma aliança com Israel. Então lá em Daniel 9:27, diz que ele firmará uma aliança, um acordo por um tempo, né? E na metade de um tempo, que no caso são 7 anos, ele romperá o acordo. Então o anticristo ele vai fazer um acordo com a maioria das nações, o mundo em geral, mas um acordo específico com Israel. Um acordo, né, que ele vai quebrar no meio da grande tribulação, mostrará realmente quem ele é. Então ele firmará uma aliança com Israel, depois ele quebrará esta aliança. E também usará de engano, né? Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganado por um falso Messias. Lá em João capítulo 5, versículo 43, Evangelho de João 5:43,
Olha o que a Bíblia diz. Jesus já havia profetizado isso, né? 5,43 diz: eu vim em meu nome e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Né? Parece ser uma referência ao anticristo. Eu vim como verdadeiro Messias, Jesus disse, vocês não me aceitaram. Outro virá e vocês aceitarão. E vai ser isso que Israel vai fazer. Realmente, eles vão aceitar, mas depois que o anticristo quebrar o pacto com eles, com a nação de Israel, ele vai ver que eles foram enganados. Então, só pensando nesse ponto aí, como será o governo do anticristo? Primeiro, será um governo mundial, um líder político apoiado por Satanás e pelo líder religioso chamado falso profeta. Ele vai dominar o mundo por completo no período da grande tribulação. O reino dele também se caracterizará por uma aliança com a nação de Israel, que será quebrada no meio da semana, ou seja, no meio dos 7 anos. E também será um reino que se valerá do engano, porque ele é o homem do pecado, ele é o enganador que virá para enganar as nações. Ok? Nossa lição termina por aqui. Se você gostou, deixa o like aí para nos ajudar. Também inscreva-se no canal, estamos aí com uma meta para chegar a 1000 inscritos e eu preciso da sua ajuda aí, né? E também que você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o meu canal, o meu conteúdo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.